Você pode glorificar a Deus? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Você pode dizer alguma coisa para Deus agora daquilo que você sente no teu coração? Você pode declarar quem Deus é para você? Você tem esse momento agora para você também, não só cantar, mas para declarar a tua adoração a Deus. Nós estamos aqui, amados, nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Nós não estamos cumprindo uma rotina religiosa, uma escala apenas. Amados, a escala é muito pouco para nós estarmos na presença de Deus. Nós estamos aqui para adorar que Deus é o nosso Deus e Ele é o poderoso Deus. Aleluia. Tome assento, amados, louvando a Deus. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: a paz do Senhor, bem-vindo a este lugar. Glória a Deus. Amados, hoje é domingo e estamos à véspera de feriados também, mas o céu não está de folga. O céu continua fazendo um grande movimento para nos abençoar. Você crê nisso? Você crê que o céu não dorme, que o céu não tem feriado, que o céu não descansa por causa de você? Por causa de você, o céu não fecha, o céu não para, o céu não tem folga por causa de você, meu irmão, por causa de você, minha irmã. Creia nesta palavra, você vai ver que a tua vida muda quando você crê naquilo que Deus libera sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Essa palavra não é minha. Eu tenho muito pouco para estar aqui hoje e encorajar você. Talvez você até possa dizer: não valeria a pena estar lá para ouvir o pastor Ribeiro. Amados, mas todos nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Aquele que diz que Ele se chama Eu Sou. Glória a Deus. Ele tem tudo que eu e você precisamos para caminhar nesta vida de uma maneira muito especial. Eu tenho observado que muitas pessoas se desanimam. Elas ficam desencorajadas. Amado, você pode ficar desencorajado de circunstância, mas nunca se desencoraje de estar na presença do seu Deus. Vou repetir aqui: você pode estar desencorajado de uma circunstância que não lhe é favorável, mas nunca se desencoraje de estar na presença do teu Deus. Você pode estar numa caverna, mas esteja na caverna na presença do seu Deus. Você pode estar num calabouço, mas esteja lá na presença do seu Deus. Faça como o apóstolo Paulo, estava preso lá em Filipos, mas ele disse: o que me resta nessa prisão? O que me resta aqui é o tudo que eu tenho, que é a presença do meu Deus. Ele preso, depois de ser torturado, e ele cantava ao Senhor. E Deus falou: já que você crê que eu estou aqui, eu vou me apresentar a você aqui. E Deus entra naquela prisão, estava ali, assustou a todos. Deus está dizendo: aquilo que não era visível, vou tornar visível agora. Eu estou aqui. Amados, Deus não fica longe de você quando você atravessa determinadas circunstâncias. Deus, Ele está sempre presente. Basta que você creia, basta que você confie na sua palavra, basta que você não se afaste de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus diante das circunstâncias. Parece que Deus não está comigo. Não faça essa declaração, porque essa declaração não vem dos céus. Nós acabamos de louvar a Deus agora aqui. Deus, Ele é poderoso. Mas é poderoso mesmo. Isso não é apenas poesia, não. Isso é a declaração de uma grande realidade de quem é o nosso Deus, de quem é o teu Deus. Crise vem e vai, mas Deus permanece para sempre. Nós vamos estar hoje no nosso culto de ensino, meditando o texto da palavra de Deus. Eu quero convidar você para que possa caminhar conosco nesta reflexão,
porque ela é necessária. Ela é necessária. A palavra de Deus sempre ela é necessária para a nossa vida. E quando a gente abre o coração, a palavra de Deus ela entra e ela começa a gerar em nós o propósito de Deus. E quando o propósito de Deus começa a ser gerado em nós, vai gerando uma convicção, vai gerando uma visão e vai gerando também desejo de tomar um posicionamento. Por isso que esse aqui é o culto de ensino, onde a palavra de Deus é liberada, ela vai gerar no seu coração o propósito de Deus quando você abre o seu coração e a recebe pela fé. E ela então começa a gerar uma visão e começa a gerar também em nós uma consciência de que alguma coisa em nós precisa ser arrumado para que você se alinhe com o propósito de Deus e ele seja pleno na sua vida. E nessa hora nós temos que ter humildade para dizer: Senhor, faz a tua vontade, mexe onde tem que ser mexido. E às vezes Deus mexe em áreas que nós não gostamos de ver a mão de Deus atuando. O Espírito de Deus diz assim: ok, eu estou gerando um propósito em você, uma visão em você. Isso implica em você perdoar alguém. Você, mas o perdão agora, eu estou ferido. E esse perdão, eu estou com dificuldade de liberar. Mas aí você vai liberar esse perdão, ainda declarando para Deus o que você está sentindo no seu coração. Começa a nossa sinceridade. Dizendo: Deus, eu perdoo apesar da dor, apesar de eu achar que a outra pessoa não merece, enfim, mas eu estou liberando o perdão, eu quero ser livre. Enquanto você não libera o perdão, você não é livre. Você é prisioneiro. Quem está em prisão nunca está bem. Quem está em prisão nunca está bem. Você não vai estar bem emocionalmente e você também dificilmente vai estar bem com Deus. E vou dizer uma coisa: quem está em prisão, às vezes até não está bem fisicamente. Às vezes você está andando pela rua, para baixo e para cima, você está dentro de uma prisão. Libera o perdão e seja livre, em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aí. Mas a palavra de Deus hoje, nós estamos tratando de um assunto muito importante, nos domingos pela manhã, que é sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo e a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos descuidando deste assunto e parece que o batismo com o Espírito Santo tornou-se um acessório na igreja. Tornou-se uma peça literária. Quando nós tratamos da igreja primitiva, quando nós tratamos das promessas de Deus sobre este assunto, parece que tornou algo desnecessário no tempo presente, em que parece que nós geramos alguns movimentos, cuja energia desses movimentos não está no Espírito Santo, mas está no talento das pessoas. E isso tem trazido um enfraquecimento da família, um enfraquecimento da juventude, um enfraquecimento de ministérios e enfraquecimento de igrejas. E por isso nós não temos mais a força de impacto que deveríamos ter, porque nós negligenciamos o Espírito Santo de Deus. Seja o ensino, seja a busca da experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós nos acomodamos a um padrão longe desta experiência. E por isso, amados, as ondas vêm e nós estamos sempre nos afogando na caminhada desta vida, porque nós não temos o poder necessário para superarmos. E este poder chama-se Espírito Santo de Deus. Toda a criação de Deus, Deus coloca 4 coisas na sua criação. Deus não cria nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Até uma formiguinha tem propósito, um leão tem propósito, uma plantinha tem propósito, uma estrela tem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Nada foi criado sem propósito. Está aí porque está. Não, tudo tem um propósito. Você pode não compreender, mas tem um propósito. Uma bactéria tem propósito, uma molécula tem propósito, um elemento químico tem propósito, tudo, uma água tem propósito, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito no mundo criado por Deus. Sejam coisas vivas, sejam coisas não vivas. Tudo tem um propósito. Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem um propósito. Você tem um propósito. É interessante isso. Descubra o teu propósito. Às vezes você vai precisar de ajuda para descobrir o seu propósito. Tudo tem um propósito.
eu não estou aqui por acaso, você não está aí por acaso, você não está aí por acaso. Então a criação de Deus tem propósito. O grande problema das pessoas é quando elas acham que elas não têm propósito. E toda vez que você acha que você não tem propósito, você olha, qualquer coisa serve, qualquer coisa não serve, a vida perde o sentido para você, porque o que dá sentido à vida é o propósito. E isso é para toda a criação. Eu não estou falando aqui de crentes. Isso é para toda a criação. Jovem, descubra qual é o teu propósito. Adolescente, descubra qual é o teu propósito. Meu irmão que já tem idade, às vezes você pode não saber ainda qual é o teu propósito, mas é tempo de você descobrir qual é o teu propósito, porque você não é um acaso aqui. Então a criação de Deus, ele dá um propósito para a sua criação. Cada um de nós aqui, independente de como você nasceu, independente da família que você foi criado, independente de tudo, você tem um propósito, porque propósito faz parte da criação de Deus, é marca da criação de Deus. Às vezes, quando nós pais geramos um filho, nós não pensamos no propósito dele. A maior parte das vezes nós não pensamos. Nós gostamos de criança, e eu particularmente sou apaixonado por criança. Mas às vezes nós não pensamos no propósito. Mas quando uma criança, um ser humano é gerado, automaticamente o céu vem e coloca nele um propósito. Porque tudo tem um propósito. Vou falar sobre a segunda coisa que Deus coloca quando ele estabelece um ser criado com um propósito. E agora estou me referindo também a seres humanos, está incluído nisso. Deus dá uma autoridade para que você execute o seu propósito. Autoridade. Em terceiro lugar, Deus dá para a sua criação o poder. Então você é capaz de realizar o propósito. Autoridade é quando você chega e fala com alguém, alguém fala, olha, ouça porque falou a voz da sabedoria. Autoridade é isso. Vou dar um exemplo de autoridade. Quando você vai a um médico e ele fala assim, tem que tomar tal e tal remédio. Você nunca viu falar aqueles nomes complicados. Mas por que você se submete? Por causa da autoridade que ele tem. Autoridade na medicina. Pode ser autoridade na engenharia, pode ser autoridade em fazer bolo, pode ser autoridade em fazer empada, pode ser autoridade em qualquer área, mas é autoridade. É aquele que tem o conhecimento. E um dia nós vamos falar aqui só sobre autoridade. Conhecimento é um dos ingredientes da autoridade. Mas tem caráter, tem coragem, tem a série também que vem junto, para você ser uma autoridade. Então Deus dá um propósito, Deus dá uma autoridade, Deus dá poder e Deus dá uma quarta coisa chamada glória. É aquilo que leva a gente a admirar a criação de Deus. Você olha uma plantinha, às vezes andando, fazendo uma caminhada, você vê uma plantinha. Certa vez eu vi um casal bem idoso caminhando perto da minha casa, e no meio da grama nasceu uma plantinha pequenininha, mas a florzinha era miudinha, azulzinha, com miolinho amarelinho. Ele conseguiu ver, parou, chamou a esposa e disse, venha ver o tamanho. Parece uma miniatura. Mas o que ele estava admirando ali era a glória daquela florzinha que nasceu no meio da grama. Tudo tem glória. Então Deus deu propósito, autoridade, poder e glória. Quando você perde o propósito, você perde a autoridade, você perde o poder e você perde a glória. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Vamos ver o caso do homem. Lá ele foi destituído da glória de Deus, não foi? Porque ele tinha glória, mas ele pecou, ele perdeu a glória, porque ele saiu do propósito. Então todas as vezes que você está fora do propósito, você não tem glória, você não tem poder e você não tem autoridade. Essa palavra aqui, ela é instrucional, ela pode levantar a vida de muitos dos que creem. Todo ser criado tem um propósito, tem glória, tem poder e tem autoridade. Mas quando se trata de igreja, Deus também quando planeja a igreja, e a igreja é o ajuntamento de pessoas que compartilham de uma mesma fé, de uma mesma esperança, estabelecida por Jesus Cristo, Deus então estabelece para a igreja um propósito, estabelece para ela glória, autoridade e poder. Você compreende isso? Está compreensível o que eu estou falando para vocês, meus irmãos? Então Deus estabeleceu para a sua igreja um propósito,
E para ela cumprir esse propósito, ele deu para ela autoridade, deu poder e deu glória. Eu vou pegar dessas três coisas. Poder. Um dia a gente vai falar sobre propósito, um dia a gente fala sobre autoridade, sobre glória, mas hoje eu quero falar sobre poder. O poder que Deus deu para a igreja, e vou associar também aqui a autoridade, ele advém da presença, da liberdade, da autoridade e da operação do Espírito Santo no nosso meio, em nossas vidas. Então, a autoridade e o poder que a igreja tem, advém do poder do Espírito Santo para estar presente no nosso meio, ser a autoridade em nossas vidas, para ser o elemento transformacional de Deus em nós, que nos alerta, que nos traz consciência e que nos alerta de muitas coisas também. Então, a comunidade de fé que aceita isto, ela compreende que para atingir o propósito, ela precisa de autoridade e poder, e que a autoridade e poder, ela é liberada na pessoa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está sentindo que você não tem poder e você não tem autoridade, está faltando Espírito Santo de Deus na sua vida. É muito comum hoje as pessoas às vezes quererem propósito, atingir um propósito através de uma autoridade, poder e glória humanos. Se eu falar muito, se eu tornar famoso, se eu tiver 1 milhão me seguindo no Twitter, não é esse poder. Esse poder não te permite alcançar os propósitos de Deus. Qualquer arranjo humano que se manifesta na forma de poder, na forma de glória, na forma de autoridade, não nos permite alcançar o propósito de Deus. Ele é muito além disso. As condições humanas não nos permitem alcançar o propósito de Deus. Somente quando nós somos cheios do Espírito Santo é que nós conseguimos alcançar o propósito de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela não recebeu um propósito que ela alcança pelos méritos humanos, pelas capacidades humanas. O propósito estabelecido por ele, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não pode ser uma igreja em que o Espírito Santo tem qualidade. Ele vem de vez em quando a gente lembra, quando vem a moda, quando vem o momento, o Espírito Santo tem que ser presente, ele tem que reger a gente. E eu preciso de autoridade, preciso de poder. Cada crente sabe isso. Isso tem que ser uma pessoa inquieta, dizer: Senhor, eu não tenho, eu vou ficar na tua presença até que eu tenha, porque senão o propósito não será alcançado. Compromisso com o propósito. Igreja do Senhor Jesus, o grande problema hoje é que nós estamos perdendo o compromisso com o propósito e, consequentemente, nós vamos perdendo a visão de que eu preciso de autoridade e poder vindo dos céus, chamado Espírito Santo de Deus. E quando eu estou nessa visão, eu começo a buscar compensar isto através dos talentos humanos. Nós podemos ser uma igreja grande, numericamente. Podemos ter uma igreja poderosa financeiramente. Podemos ter uma igreja que influencia toda uma cidade do ponto de vista humano. Mas você não atingirá o propósito de Deus se você não for cheio do Espírito Santo. Se a igreja não for cheia do Espírito Santo. Eu posso me tornar uma grande ONG na cidade. Tenha parte religiosa, tenha qualquer coisa que você queira colocar dentro. O prefeito vai ficar encantado. As organizações sociais ficarão encantadas. Mas isso não te habilita a alcançar e a viver o propósito de Deus. O propósito de Deus, amados, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos perdendo a consciência de que a igreja precisa do Espírito Santo, ela não sobrevive. Os nossos ministérios precisam ser plenos do Espírito Santo, senão eles perdem completamente a sua eficiência.
qualquer que seja o nosso ministério. Amados, até mesmo você pode ser uma pessoa frequente na oração, mas se você não entender que você tem que estar ali por causa de um propósito de Deus, você pode estar ali por uma religiosidade e as coisas não acontecem. Poder e autoridade. Às vezes na nossa oração está faltando o Espírito Santo de Deus. Você pode ser um teólogo que fez faculdade, mestrado e doutorado em tantos assuntos bíblicos, e você pode, aonde chegar, todo mundo se curva na tua presença, por seus títulos acadêmicos, mas se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, isso tem pouca importância, pouco poder de impacto. Vocês poderão admirar a sua oratória, poderão admirar as suas engenharias teológicas, mas isso não passará de admiração, porque o que muda realmente é o poder que opera através do Espírito Santo de Deus. Esse poder, essa autoridade, é nos dado por promessa. No livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, o Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Deus estava se dirigindo à nação de Israel, mas o Senhor Deus estava lançando uma palavra profética através do profeta Isaías, que passava pela nação de Israel e caminhava a tempo de Jesus e chegava em São José dos Campos em setembro de 2020. Você dizendo: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Derramar. O derramar de Deus nunca é uma coisa de copinho, de cafezinho. O derramar de Deus sempre fala de rios, sempre fala de coisas abundantes, sempre fala de coisas jorrando muito maior do que a gente imagina. Glória a Deus. Vou dar um exemplo de jorrar aqui. Quando o povo estava no deserto e que Deus mandou água daquela rocha. Você sabe quanto de água precisava ali para aquelas pessoas? Uns 10 milhões de litros por dia. Precisava de uma central de produção de água maior do que tem em São José dos Campos para atender essa população que está aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando em termos de tamanho? A cidade nossa tem 800 mil habitantes. Lá eram 2 milhões. Mas o gado. Então, onde tudo é seco, você perde muita água. Então, que cada um tomasse 2 litros de água por dia, fosse só os 2 milhões, já dariam 4 milhões. Isso, assim, por baixo. Porque a água lá era algo essencial. Se você tomasse 3 litros de água, nós estamos falando já de 6 milhões de litros. E os bois? E os cabritos? E os carneiros? São 10 milhões de litros de água por dia. Água potável. Então, veja só. A hora que Deus abre um manancial no deserto, mas é um manancial para inundar. Então, Deus sempre trabalha da inundação. Nós nunca conseguimos imaginar o limite até onde Deus opera. E quando Deus fala de derramar aqui, Ele está falando de inundar. Glória a Deus. E Deus continua lá em Joel. Deus fala: não, eu tenho que continuar falando sobre esse assunto, porque esse assunto para eles é muito importante. Então lá em Joel Deus diz assim: há de ser que depois derramei o meu espírito sobre toda a carne. Lá era para Israel, sobre toda a carne. Então Deus vai afinando o foco da sua promessa, e Ele vai agora, o que é toda a carne? Não é mais agora Israel só, sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. E Deus alertou aqui nesta palavra, porque naquele tempo havia uma diferença das classes sociais. E os escravos eram gente que não tinha direito. E Ele fala então: e também sobre os escravos e escravos. Ou seja, a minha abundância vai envolver a todos os que creem do meu propósito. Maravilhoso isso. Aí vem Jesus, e Ele começa agora a ensinar os seus discípulos. Eu vejo que, mas Jesus primeiro Ele dá um exemplo.
Quando Jesus ele é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Veio na forma visível de uma pomba, mas na realidade ali era o revestimento de poder e de autoridade. Jesus começa exatamente seu ministério com o revestimento de poder e de autoridade, porque ele tinha um propósito. E ele era Deus. Mesmo ele esvaziando toda a sua glória, ele tinha glória aqui na terra. Os demônios reconheciam isso. E diziam, ele é o Santo de Deus. Então Jesus, ele sabendo que ele tinha um propósito a alcançar, ele era dependente do Espírito Santo de Deus como homem aqui na terra. E veja só, ele só foi para o deserto para ser provado depois que ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus, ministério direto, não, cheio do Espírito Santo, teve um embate tremendo com as trevas no deserto, venceu, e a Bíblia dá um pedacinho do que ele passou ali, na tentação do deserto, e ele sai dali para poder cumprir o propósito, mas ele tinha autoridade, ele tinha poder, e ele demonstrou autoridade. Veja só que lá no deserto, Jesus não demonstrou poder, ele só demonstrou autoridade. E foi a autoridade dele que fez ele vitorioso ali no deserto. Autoridade. Jesus só falou coisas, só mostrou a autoridade dele sobre a palavra, e foi derrotando o diabo pela sua autoridade. Jesus não demonstrou poder. Jesus demonstrou poder quando ele acalmou a tempestade, ele demonstrou poder, autoridade e poder. Quando ele curava o enfermo, poder, porque poder é diferente de autoridade. Vou dar a diferença aqui de poder. Você forma um policial, dá uma farda para ele, dá uma viatura para ele, ele é uma autoridade. E como é que ele exerce o poder? Você dá uma arma para ele. Não estou entendendo? A arma, ela não é autoridade. Ela modifica realidades. E no caso espiritual, ela cria novas realidades também. Então Jesus, ele sabia que ele tinha essa dependência, está em Mateus 3,16. E a hora que ele sai da água, ou seja, Jesus estava ali imbuído do propósito. E ele diz, eu tenho que cumprir a justiça de Deus aqui, passar pelo batismo. Passou pelo batismo ali, submetendo-se à autoridade espiritual da época que era. E o marido disse, não, mas é você que tem que me fazer. Jesus disse, não, por enquanto é você. Ele disse, por hora. Ele está dizendo, por enquanto é você que é a autoridade. E Jesus submeteu a autoridade espiritual de João Batista. E ele recebe o Espírito Santo de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele deu o exemplo que nem Jesus, quando estava aqui à terra, negligenciou o Espírito Santo, ainda que ele fosse filho de Deus. Jesus era um homem de oração, e na oração que ele estava sempre falando com Deus era sobre o propósito, sobre a autoridade, sobre o poder e sobre a glória. Pastor, você está falando sobre a glória? Jesus orava sobre a glória? Orava sim. Lembra que ele vai assim, pai, aquela glória que eu te... Pai, glorifica o teu filho. Ou seja, você vai encontrar frases que Jesus também, na oração dele, no ministério dele, ele tratava de zelo pela glória que Deus tinha dado. A glória não é nossa, é Deus que dá para a gente, quando eu estou no propósito. Então Jesus o tempo inteiro, ele era um homem de oração, porque ele sabia do propósito, ele sabia que ele precisava de autoridade, e que ele precisava ter poder, e que ele zelava por uma glória que Deus colocava na vida dele, ainda que ele estivesse como homem. E Jesus submete-se à autoridade espiritual de João, mas ele também recebe o batismo com o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, Jesus ele agora começa a recomendar aos discípulos, como você vai ver no livro de Lucas, no último capítulo de Lucas, Jesus ele fala assim para os discípulos: eis que a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estou falando aqui em Lucas 24 e 49. E Jesus agora começa a instruir os discípulos. Vocês estão dentro de um propósito, mas lhes falta ainda autoridade e poder. E você caminha no livro de João, no capítulo 14,
Jesus agora começa com mais intensidade a tratar deste assunto, e ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará convosco. E ele volta a falar em João 14, 26, mas aquele Espírito Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele está dizendo: olhe bem agora, vai ter algo, eu vou sair daqui, da terra, está chegando o dia da minha crucificação, mas eu vou mandar aquele que garante que vocês terão autoridade e poder para cumprir o propósito. E aonde vocês passarem, vai junto, né? Autoridade, poder e glória. Desse jeito. E a igreja primitiva entendeu isso, aquele grupo pequeno entendeu isso. E aí quando Jesus ele sobe para o céu, disseram: Jesus mandou que a gente ficasse em Jerusalém, porque a autoridade e poder ele ia mandar. E ele disse: eu rogarei ao Pai. Então, amados, quando Jesus fala eu rogarei ao Pai, está dizendo que Jesus orou pelos discípulos, mas ele orou por você e por mim também. Então você foi incluído na oração daqueles que haveriam de receber poder e autoridade para cumprir um propósito. E os discípulos ficaram ali em Jerusalém, esperando, mas eles não ficaram de braços cruzados. A Bíblia de Atos, e a igreja ela nasce de Atos capítulo 1, não é no capítulo 2. E foi quando a comunidade se junta agora, e ela passa a ser uma comunidade de oração. Aquela comunidade de poucos crentes estava ali em Jerusalém, muitos deles não eram dali, mas eles estavam ali cumprindo uma orientação do Senhor Jesus, ficar em Jerusalém até que o poder e a autoridade venha sobre vocês. E eles renunciaram tudo que eles tinham, foram lá para o cenáculo, não sei se lá era um lugar alugado, mas devia caber bastante pessoa no ambiente, e eles ficavam ali revezando de dia e de noite. Pai, estamos aqui porque queremos autoridade e poder. Pai, sem autoridade e poder a gente não consegue cumprir esta missão. E Jesus também tinha dito isso. Vocês não se ausentam de lá enquanto não forem revestidos de poder e autoridade. E eles sabiam assim, a gente não pode sair daqui como nós estamos, porque seremos uma igreja facilmente derrotada, uma igreja medrosa, uma igreja que foge. Mas para alcançar aquele propósito temos que ser uma igreja ousada, uma igreja de poder, uma igreja de autoridade. E amados, e eles estavam ali reunidos, ainda com algum medo, porque a perseguição era grande naqueles tempos. E de repente, ficaram 10 dias naquele propósito. O poder de Deus, ele enche aquele ambiente e todos foram cheios do Espírito Santo, de uma maneira que nunca, numa experiência que nunca eles haviam experimentado antes. E aquela experiência encheu tanto o coração deles. E a experiência deu uma visão também para Deus, tira a venda dos olhos deles. E eles veem chama de fogo em cima da cabeça de cada um, para que eles brilhassem nas trevas. Porque significava que o propósito deles, evangelista Paulo, era no meio das trevas. Então diz, vocês serão a luz. E todos vão ver uns nos outros que a luz já está acesa. Glória a Deus. O propósito de vocês implica em andar no meio das trevas. E vocês vão andar lá, e eu fico olhando assim, parece que o Senhor Jesus fala assim, chegou o tempo de eu mandar para eles poder e autoridade. Quantos eles são? E contaram, 2, 3, 119, 120. Conta de novo, 120, de novo, 120. 120 tochas. Leve 120 tochas e põe uma na cabeça de cada um. Glória a Deus. E todos receberam a unção poderosa do Espírito Santo naquele dia, e aquela comunidade que estava recolhida no cenáculo, 2 horas depois do batismo com o Espírito Santo, eles saem para a rua, já para cumprir o propósito de Deus. Foram confundidos como bêbados, mas disseram, isso aqui não é ninguém bêbado não, isso aqui é a promessa de Deus, que está no livro de Joel, que diz que naquele tempo derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É o que vocês veem hoje. Aquelas pessoas que faziam medo deles, agora elas eram confrontadas. Um espírito de ousadia veio, porque agora a autoridade estava ali. Glória a Deus. E no meio daquelas perseguições, eles não pediam ao Senhor Jesus para livrar-os da perseguição, mas dizia, dá-nos ousadia para que falemos a tua palavra. Quer dizer, eu tenho que falar com ousadia, porque a autoridade quando fala com medo.
Essa área é só quem tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. Eles não apresentavam diplomas diante do sumo sacerdote ou dos tribunos lá, mas o que eles apresentavam era a credencial que o Espírito Santo tinha dado para eles de autoridade, dizendo: aquele que vocês crucificaram, é no nome dele que nós fazemos tudo isto. Amados, nós hoje, sem perseguição, não temos força para falar de Jesus para as pessoas, porque está nos faltando poder e autoridade. Porque uma igreja que tem poder e autoridade, ela não se recolhe, ela não se retém, mas ela quer falar de Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário e ressuscitou por causa dos pecados da humanidade. Ela se recolhe dentro de um templo e nós nos tornamos uma igreja de consumo. Eu vou lá porque eu quero ser abençoado por causa da minha vitória e volto para casa com a minha vitória, esperando a próxima luta para começar todo o ciclo de novo. Nós passamos anos e anos, e para a vergonha de nós pastores, não falamos de Jesus Cristo anos e anos para as pessoas. Está faltando poder e autoridade. E muito de nós está fora do propósito. A igreja primitiva, quando ela foi cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela fez foi sair correndo para o propósito dela, na rua. Igreja que não tem propósito, não vive o propósito de Deus, ela não sente necessidade de pregar o evangelho. Um novo convertido parece um estômago que tem que trabalhar para integrá-lo, porque nós não estamos vivendo mais o propósito de Deus, porque está nos faltando o Espírito Santo de Deus, que nos dá poder e autoridade, e isso vai ampliando a nossa força para corrermos para o propósito de Deus. Igrejas negligenciam o Espírito Santo são aquelas em que seus membros, as suas lideranças, entendem que nada eles podem fazer sem o Espírito Santo de Deus, e que encoraja a igreja a sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a buscarmos o batismo com o Espírito Santo de Deus. Amados, o sonho desse pastor aqui é todo culto ter batismo com o Espírito Santo, é todo culto ter profecias, dons de línguas, dons de revelação, é dons operando na igreja. Se isso não está acontecendo, é porque está nos faltando autoridade, está nos faltando poder. É tempo, igreja, de buscarmos o poder de Deus. Esse pastor aqui é criticado por muitos membros de igreja e ativo. Você não tem autoridade e você não tem poder. As pessoas que mais criticam são as que menos oram, as que têm autoridade, as que menos têm poder. Todos devem buscar o batismo com o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Amados, dá trabalho. Você vai ter que renunciar tempo, renunciar televisão, renunciar redes sociais, renunciar ociosidade, para estar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, o teu propósito é claro, mas eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, estou aqui para ser revestido. Enquanto em nós não houver posicionamento, seremos um povo ágil, que qualquer vento como coronavírus prende todo mundo, e a gente fica refém lá. Lá vem o pastor com aquela história de que temos todos que ir para a igreja com coronavírus. Você vai no mercado lotado, você pega ônibus na cidade, você vai num posto de saúde cheio de gente, você vai num consultório lá, está cheio de gente, você vai numa cidade cheia de gente, você não se isolou, mas se isolou da igreja. Por que isso? Quantos estão em casa agora, poderiam estar na casa do Senhor, na batalha de oração e não estão? Por quê? Negligenciaram o Espírito Santo. Negligenciaram o Espírito Santo. Essa palavra é para todos, inclusive para líderes. Muitos entraram em férias eternas, mas as trevas não entrou de férias. O pecado não entrou de férias. A destruição de famílias não entrou de férias. O divórcio não entrou de férias. O inferno não entrou de férias.
Principados e potestades malignas não entraram de férias. Hostes espirituais da maldade estão operando em todo o tempo com intensidade como nunca. E só quem pode parar isso é quem tem poder e autoridade dada por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Amados, é tempo da verdade ser descoberta. Nós não gostamos de ser confrontados com a verdade. Nós tentamos apagar a verdade com as nossas críticas, com a nossa teologia subjetiva, que está confundindo a cabeça de muita gente. Vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas não se submetem mais às orientações dadas pelo Espírito Santo neste púlpito aqui. Cada um criou a sua própria teologia, a sua própria interpretação, cheia de distorções, que não se sustenta perante um soprinho das trevas. É tempo de nós como igreja retornarmos à presença de Deus. É tempo de nos humilharmos e pedir perdão ao Senhor pelas nossas negligências, pela nossa facilidade de adaptação ao mundo presente, com as suas filosofias humanistas. É tempo de pedirmos perdão ao Senhor, porque nós nos tornamos egoístas, que quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós amamos uns aos outros, nós amamos até os perdidos também. Parece que os perdidos viram um estorvo para a igreja, ter que cuidar de alguém que aceitou Jesus, e ele veio do mundo de pecado, cheio de... E alguém vai ter que tocar nas feridas dele para cuidar. Mas é o amor de Deus que vem quando o Espírito Santo opera em nós, para nós cuidarmos dos outros. Se uma igreja ela não quer cuidar do outro, é porque ela não tem fruto do Espírito. Se não tem fruto do Espírito, porque a dimensão do Espírito que opera nela é tamanhozinho. Se você olha para o outro, sente apenas uma indiferença, ele é um número. Ou então que esse número não chegue perto de mim. Isso é um comportamento verdadeiro que eu estou falando. Eu sou pastor desta igreja, outras igrejas que a gente coopera também, e a gente vê isso no dia a dia. Porque está faltando o amor de Deus. Esse é um fruto do Espírito que não tem, porque nós negligenciamos o Espírito Santo. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. Autoridade e poder, só o Espírito Santo, para o propósito de Deus, pode nos dar. Amado, essa palavra é para despertar você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui na igreja, você, meu irmão, você, minha irmã que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais. Deus quer te levantar, meu irmão, Deus quer te levantar, líder. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você não fica parado. A igreja primitiva, a igreja tinha medo de qualquer soldado romano, ainda que ele fosse da mais baixa patente. Eles saíam na rua, viam um soldado e se escondiam, com medo de serem presos. Eles viviam se escondendo, mas eles com medo, na fraqueza deles, mas eles estavam debaixo de obediência à ordem do Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E veja que aquele medo, durante aqueles 10 dias que andou com eles, desapareceu no momento em que do Espírito Santo. E eles saíram correndo para o propósito. Saíram na rua, falando em línguas estranhas na rua. Debaixo de críticas, estão bêbados. Foi a primeira identificação, estão bêbados. Eles diziam, não estamos bêbados não, isso é a promessa de Deus. E começa, aquilo que eles tinham medo, eles começam a confrontar exatamente aquilo que eles tinham medo. Aquele Jesus que vocês mataram, foi Ele que nos deu este poder. Coisa maravilhosa é isso. Amados, vamos buscar ao Espírito Santo de Deus com intensidade. Para a vergonha nossa, enquanto pastores, olha, esse endemoniado, eu saio até de perto, isso não é comigo. A igreja primitiva, amados, quando o endemoniado, ele se manifestava, a igreja dizia, é hora de manifestar o poder de Deus. É a hora do nome do Senhor Jesus ser glorificado. Hoje nós corremos, porque nós não gostamos disso.
Que ministério sem poder é esse? Que quer mudar o Brasil, que está debaixo de domínio de principados e potestades, onde líderes correm da batalha porque negligenciaram o Espírito Santo e continuam negligenciando. E da igreja ficarmos de pé, nós estaremos orando agora. Igreja, me ajude em oração nesse sentido. Líderes que receberam esta palavra, ajude-me neste propósito de oração. Eu quero ver esta igreja aqui vibrando, cheia do Espírito Santo de Deus. Quero ver as crianças sendo batizadas do Espírito Santo, os adolescentes nos cultos, cheios do Espírito Santo, cantando, orando. Amados, nós vivemos num tempo em que o pastor da igreja está orando, toda a igreja fica batendo papo, porque não sente falta do poder e da autoridade. Muitos de nós estão vendo essa igreja aqui como sendo um ambiente de convivência, não casa de oração. Isso é sintomático quando o Espírito Santo sai da prioridade dele na vida da igreja. Pense nisso. Vamos estar orando agora. Leva essa palavra no teu coração e que ela gere em você uma mudança de visão, uma mudança de atitude, em nome do Senhor Jesus. E que em cada coração de cada um de nós, essa é a tarefa de casa individual e também coletiva aqui na igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem que haver essa decisão dentro de cada um de nós. Eu quero fazer a diferença. Eu quero mudar o Brasil. Eu quero mudar a minha escola. Eu quero mudar meu ambiente de trabalho. Eu quero mudar a minha família. Eu quero mudar o mundo com a autoridade e poder dada pelo Espírito Santo de Deus. Não espere que alguém vai fazer isso por você. Não espere que um grupo que ora vai mudar o Brasil e te dar um Brasil prontinho. Está aqui um Brasil prontinho para você. Não espere isso, porque isso não acontecerá. Essa guerra é de todos que compreendem a fé no nome do Senhor Jesus. E o clarim chama a todos a guerra na intercessão. O clarim de Deus está soando sobre os céus do Brasil. Amanhã está soando sobre os céus de São José dos Campos. É tempo de buscar, meu povo. É tempo de clamar. É tempo, é tempo, é tempo. Se aproxime do altar de Deus. Se aproximem, porque é tempo. Deus quer manifestar a sua autoridade e poder aqui na terra, mas é através da minha vida e da sua vida. E se a nossa vida não está no altar, amados, sinto muito, você está fora. Veja-se. Um posicionamento santo. Pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com os gostos do mundo. E assuma um posicionamento de Deus. E ser vestido de poder e autoridade. Vou dizer uma coisa. Eu tenho bem emprego. Quando você se dedica, coloca Deus no centro, as outras coisas Deus cuida. Eu sou testemunha disso. Posso falar com autoridade sobre este assunto. Poucos nesse país chegaram onde eu cheguei, porque a mão do Senhor foi comigo. Poucos nesse país chegaram onde eu cheguei, porque a mão do Senhor é comigo. E eu não servir a Deus por causa disto, servir a Deus por causa do propósito da igreja aqui na terra. E assim farei todos os dias da minha vida no nome do Senhor Jesus. Não deixou faltar as coisas do meu lado. Enquanto eu estava me dedicando, enquanto eu estava orando, jejuando, buscando, pregando o evangelho, Deus disse: enquanto você cuida do meu reino, eu cuido de você. E Deus cuidou de mim como ninguém. Como ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deus me deu algo no campo material, mas para muitos que foram fiéis, Deus não deu isto. Deus não deu um carro para o apóstolo Paulo. Deus não deu nem um cavalo para o apóstolo Pedro. Porque Deus distribui a cada um segundo a vontade dele. Mas eram homens que, apesar disto, eles nunca renunciaram a Jesus. Pelo contrário, eles tinham uma força. Eles diziam: Senhor, acho que até isso me prende. Eu quero é seguir o propósito, autoridade, poder e o teu nome sendo glorificado. Recebe essa palavra, meu irmão. Chega de água com açúcar.
Chega de leitinho, você já cresceu, você precisa de alimento sólido. Alimento sólido implica a gente falar o que está na palavra de Deus. Nós não somos uma comunidade de crianças que não entende. Nós somos uma comunidade de pessoas que entendem a palavra de Deus. Adolescente, tome um posicionamento. Deixa de brincar com o pecado. Jovem, deixa de brincar com o pecado. Você, marido, você, esposa, assuma com seriedade buscar poder e autoridade em Cristo Jesus. Pai, aqui estamos na tua igreja nesta manhã, com pessoas presentes e com algumas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A tua palavra é verdade. Estamos no meio de um campo de batalha em que ainda não percebemos a necessidade de autoridade. Deus eterno, parece que aceitamos viver debaixo do domínio das trevas. As trevas chegam a guerra, da glória das trevas para muitas pessoas, e parece que nós estamos aquartelados dentro de um templo, apenas buscando uma vitória pessoal, temporária. Perdemos a visão do propósito do Senhor e ficamos criando teologias para justificar nossa religiosidade vazia, improdutiva. Perdoa nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas negligências. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa, Senhor, a nossa soberba de achar que sabemos tudo e não nos submetemos mais aos líderes espirituais que o Senhor tem levantado para nos ensinar o caminho da verdade. Perdoa as nossas resistências, as nossas oposições. Perdoa as nossas indiferenças, os nossos descompromissos, Senhor, que tem comprometido o propósito de Deus para este tempo. Estamos atrasando o relógio de Deus, o relógio profético aqui na terra, pelo nosso descompromisso, meu Deus. Isso é muito sério, mas muitos poucos sentem esta responsabilidade. Ó Deus, traz-nos de volta aos teus propósitos. E desperta em nós um desejo ardente no nosso coração de sermos cheios do Espírito Santo para vivermos a integridade dos teus propósitos, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Que nessa terra, Senhor, onde as terminado, o sol da justiça se levante, Senhor, na pessoa da igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, recebe a nossa oração. Desperta no coração deste povo o desejo de ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Desperta em nós uma sede pelo Espírito Santo. Desperta em nós um ardor do nosso coração de buscar, até que o nosso vaso se transforme, se transborde, Senhor, da tua presença. Ó Deus, desperta no coração desta igreja o desejo de uma igreja viva, uma igreja santa, mas uma igreja ousada para cumprir os propósitos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, desperta os que dormem. Quebra a acomodação daqueles que estão distantes e descompromissados com o propósito deste reino, Senhor. Ó Deus, e levanta um remanescente que dá ouvido às trombetas de Deus que soam nesta cidade. Levanta o remanescente, Senhor. Ó Deus, que esteja disposto a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ó Deus, não queremos falhar na nossa geração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Quebranta-nos. Queimas do engano, da falsa estabilidade, da falsa segurança. Quebra, meu Deus, e mostra a realidade para o teu povo. Abre os olhos da tua igreja. Não deixe o teu povo enganado, Senhor, pelo poder das trevas. Para o teu propósito. E enche-nos de desejo, de poder e autoridade no Espírito Santo de Deus, para darmos frutos, glorificar o teu nome e alegrar o teu coração. Pai, a minha oração que faço hoje, tu conheces o desejo da minha alma, Senhor.
Opera nesta igreja, que a partir de hoje possamos ver corações quebrantados na tua presença, buscando o Espírito Santo. Que a partir de hoje mudanças comecem a acontecer pela ação do Espírito Santo no nosso meio. Ó Deus, que sejamos a igreja que abraça o Espírito Santo, que respira a unção do Espírito Santo todos os dias. Ó Deus, possamos ser a igreja que reflete a tua glória pelo Espírito de Deus que habita em nós. Faze-nos casa do Espírito, casa espiritual, templo do Espírito Santo. Faze-nos, Senhor, e que possamos ser os sacerdotes que zelam, ó Deus, por esta dádiva gloriosa neste templo, Senhor. Pai, é minha oração que faço a Ti, em nome de Jesus. Visita a Tua igreja, visita o Teu povo, Senhor, nesse tempo da estiagem, Senhor. Visita o Teu povo nesse tempo de deserto espiritual. Ó Deus, visita o Teu povo quando muitos estão desanimados, como o povo no deserto, muitos murmurando. Muitos já voltaram para o Egito, Senhor. Ó Deus, visita o Teu remanescente. Visita o Teu remanescente.